O bolsonarista Sóstenes Cavalcante, que ontem entregou a cabeça do Tarcísio em uma bandeja de prata, tenta desdizer o que disse, gagueja que é uma beleza, é pego na mentira ficando pior do que estava antes. E descobre que se tivesse ficado calado teria mais lucro. Espia até o final. Vou começar perguntando a respeito dessa ajuda que o senhor agradeceu ontem. O senhor foi ontem ao plenário dizer que muito obrigado ao governador, que falou com os presidentes de partidos. Como é que foi essa articulação do governador? Conta pra gente, por favor. Boa tarde. Andréa, a verdade é que o meu agradecimento ontem à tribuna, e eu cometi ontem um lapso de memória, porque eu tinha agradecido anteriormente a todos os presidentes de partidos, mas como eu fui antecedido na tribuna pelo líder do PT, Lindenberg Farias, que fez um ataque direto e frontal ao governador Tarcísio de São Paulo, eu, na hora de falar sobre todos os governadores que ajudaram, eu só defendi quem foi atacado anteriormente, que foi o Tarcísio. E o que eu fiz com o Tarcísio? Mas peraí, eu liguei... Deixa eu só ler aqui o que o senhor falou, eu recuperei aqui no meu celular, ó, que tava com o texto aberto aqui, mas eu agora consegui no meu celular. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro, para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil contra aumento de impostos. Perfeito. O que foi exatamente o lapso de memória? Eu não entendi. O lapso de memória é que eu falei dele pela interlocução com os presidentes de partido, e eu quero ser pontual. Eu liguei sim ao governador Tarcísio no dia anterior, pedindo ele para conversar com o partido dele, em especial com o presidente do partido dele, Marcos Pereira, que apesar de ser deputado comigo, é uma pessoa com muitas atividades, que às vezes eu não consigo falar com ele com a frequência que gostaria, para que ele pudesse consolidar o apoio contrário ao aumento de impostos dos republicanos. Bem como fiz contato com o governador de Curitiba, do Paraná, o Ratinho Júnior, para pedir ajuda junto ao PSD. Como liguei para o presidente do progressista Ciro Nogueira pedindo ajuda com o governador Caiado de Goiás. E ontem o lapso de memória que eu falei que tive foi que eu não lembrei de falar desses outros governadores. Por quê? Porque na fala anterior do líder Lindenberg, ele só atacou o Tarcísio. Ele não atacou os outros governadores que ajudaram. A vitória, Sadi, para ser muito claro, ela é fruto de uma articulação ampla de presidentes de partidos, de governadores, porque os governadores têm ascendência sobre os deputados federais dos seus estados. Eu liguei inclusive para o governador Cláudio Castro, que não me atendeu, e aí eu não consegui falar com ele ao longo do dia de ontem. Assim, foi um trabalho amplo. E colocar esta vitória a uma pessoa só, eu acho que isso é muita injustiça. Mas seja então foi uma Tarcísio, vitória também do governador de São Paulo, o que o senhor está dizendo é isso? Eu acho que foi uma vitória de todos, isso sim. A economia do Brasil vai de mal a pior. Nós estamos com a maior taxa Selic da história. É inadmissível, ninguém consegue. Quem vive de negócios, de produção no Brasil, está vivendo dias terríveis. E que a gente não pode deixar esse Estado brasileiro chegar onde vai chegar se não houver corte de gastos. O governo só quer aumentar impostos e não quer tocar na ferida, no cerne da questão, que é cortar gastos. Eu acho que é dever do contribuinte brasileiro cobrar, inclusive do governo Lula, que já aumentou mais de 30 impostos e queria aumentar ontem mais 10. Graças ao Congresso Nacional, não se aumentou mais 10 impostos no dia de ontem. A MP que foi derrubada ontem tinha uma parte que previa corte de despesas, 15 bilhões, né? Por que a oposição não votou pelo menos essa parte, né? O que até essa parte? Olha, não vamos. O discurso ontem é de que não iria aumentar impostos. Eu acho que é correto. A oposição não quer aumentar impostos, é a linha dela, a linha correta ali. Ela não quer aumentar impostos. Se bem que tinha alguns impostos ali que até, por exemplo, os bancos queriam que fosse aumentado. Mas isso é outra discussão. Mas por que vocês não votaram o corte de despesa? Valdo, primeiro eu estou tendo essa novidade aqui, que no AMP, que ia aumentar impostos, ia ter corte de despesa. Eu honestamente queria até que você pudesse ser preciso quais cortes seriam feitos. Eu desconheço. Não, o líder, eram 15 bilhões com corte de programas do seguro-defeso, incluir o pé de meia dentro do teto de educação para você obrigar. Então você tinha uma série de medidas que iriam economizar, promover um corte de 15 bilhões de reais. Tinha sim, então, desculpa, deixa eu só tentar entender. Não seria corte de despesa, seria realocação de despesa, porque são as mesmas despesas. Elas só seriam realocadas para automotivo. Então não seria corte. Com a realocação, o governo seria obrigado a promover corte, porque entraria no cálculo da meta fiscal que hoje não entra. Entendi. Né? Olha, não, porque a oposição defende corte de despesas, que é correto. O governo tem que andar dentro da sua capacidade, é corretíssimo. Mas eu não vejo, até hoje, um movimento do centro, do centrão, do PL, de promover esses cortes. O governo está devendo essa área? Tá, o governo está devendo essa área, é correto.
Mas a oposição também está devendo nessa área. O senhor não concorda comigo? Valdo, eu quero concordar com você, apesar de entender de que quando você tem que fazer corte de gastos em sua casa, você começa pelo chefe da casa. O maior provedor da casa, seja ele o homem ou a mulher, o pai ou a mãe, ele começa dando exemplo, cortando na sua própria carne e depois cobra dos demais membros da família. E eu digo que o Estado, ele é dessa mesma forma. Líder, boa tarde, aqui é o Daniel perguntando. Eu fiquei particularmente curioso com a sua proposta em relação a corte de despesas no Legislativo. Afinal, o Legislativo, claro, tem que oferecer a sua cota de contribuição. Que proposta seria essa de corte de despesas? Envolveria emendas parlamentares que aumentaram muito ao longo dos últimos anos? Como é que o parlamento pode contribuir para o corte de despesas e, consequentemente, para conter o crescimento do endividamento que o senhor fez referência há pouco? Eu acho que tem uma série de medidas que o Poder Legislativo, e aí eu não posso falar por ele, que eu não sou presidente do Congresso Nacional, caberia ao presidente Alcolumbre te responder, mas é bom lembrar que emenda parlamentar é política pública na veia de municípios, das cidades brasileiras, que é onde o contribuinte precisa mais do seu serviço de saúde e de educação. Emenda parlamentar chega nas instituições como a Paz, Santas Casas de Misericórdia. Emenda parlamentar não é para o deputado, é para a população. Eu acho que esse é um instrumento de política pública interessante e responsável. O exemplo tem que partir de cima. O exemplo tem que partir do presidente da República. Parar de viajar e ficar em hotel de 10 mil dólares a diária, como foi lá naquele país lá da Europa. Parar de ter tantos ministérios. Então, assim, a gente precisa enfrentar os problemas do Brasil de verdade. Executivo começando dando exemplo e os outros dois poderes contribuindo da mesma forma. Líder, me parece interessante o senhor fazer referência o exemplo tem que vir de cima, porque na prática executivo e legislativo estão no mesmo nível, quer dizer, são poderes autônomos e independentes. E no caso do legislativo, nós tivemos recentemente um aumento do fundo eleitoral, quer dizer, existem movimentações no parlamento que têm sido na direção de expansão de gastos e não de cortes de gastos. Eu queria ouvir uma avaliação em relação a isso, questão de fundo eleitoral e decisões que o parlamento tem tomado ao longo dos últimos tempos que expandiram despesas. Eu sempre defendi, inclusive sobre fundo partidário, que aqui nós estamos vivendo um erro esse produzido por alguns problemas que tivemos ao longo da política, e o Poder Judiciário acabou decidindo pela não participação de doações de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Eu defendo a volta desse instrumento e a gente acabar com fundo público de campanha. Mas, como neste Brasil atualmente, o Poder Judiciário com a sua caneta decide pela política, decidiu por não ter doações de pessoas jurídicas, eu sei muito bem pelos problemas que houveram no passado, que eu acho que poderiam ser corrigidos, impedindo, por exemplo, empresas que doam para campanhas eleitorais, elas não podem prestar serviço ao serviço público. Isso seria uma solução. Não era acabar com a doação de pessoa jurídica. Aí você acaba com o financiamento de campanhas e só deixa uma única alternativa política, que é o fundo público. Eu, pessoalmente, sou crítico deste fundo e acho que a gente deveria mudar com uma concertação entre poder legislativo, executivo e judiciário, porque neste caso a decisão veio do Poder Judiciário. Ainda falando de gastos, mas falando um pouco de Eduardo Bolsonaro. O senhor esteve com ele recentemente, foi aos Estados Unidos para outras agendas também. Eu sei que o senhor tinha agenda particular lá e acabou se encontrando com o deputado. Ele está fora do país sem trabalhar, mas mesmo assim continua, o gabinete dele segue recebendo verba. Esse dinheiro também não deveria ser cortado, na visão do senhor como líder? O que o senhor acha? Regimentalmente não tem essa possibilidade. A opinião do senhor, o senhor acha que a Câmara não deveria... Porque desde abril, se eu não me engano, o gabinete recebeu quase R$800 mil. Então, estou aqui nessa entrevista tentando entender de onde dá para cortar, se não dá para cortar daí também. Na visão, o senhor não daria para defender isso? Nós teríamos que fazer uma alteração regimental para permitir que ele continue fora do país, cumprindo o trabalho que ele está cumprindo, o seu papel, sem receber a remuneração. Não há espaço regimental para isso, nós teríamos que fazer uma alteração regimental. É uma boa proposta, Sadi, que eu vou levar ao presidente da Câmara. Quem sabe a gente altera quando tiver um parlamentar fora do país, depois dos 4 meses permitido de licença, ele possa continuar fora sem receber, porque eu tenho convicção que o deputado Eduardo Bolsonaro abriria a mão se houvesse possibilidade que hoje não há no regimento para que ele possa fazê-lo dessa forma. Deputado, o senhor já assinou umas 5 promessas de campanha aqui nesse programa, hein? Para entregar todas essas respostas. Eu, como jornalista, o senhor sabe que vou cobrar, que eu cobro, fico todo dia ali ligando para as fontes, fala. André, ainda hoje estarei com o presidente Hugo Mota propondo essa alteração regimental. Eu tenho certeza que o deputado Eduardo Bolsonaro não teria problema em estender mais licença sem remuneração para continuar cumprindo o papel que ele entende ser importante para ele fazer nesse momento na história do país.